Estamos todos, vamos avançar então aqui com a nossa conversa. Em primeiro lugar, agradecer a todos a vossa disponibilidade para falarmos aqui um bocadinho. Esta é a primeira Boosting Talk que iremos dinamizar e contamos dinamizar mais umas quantas, com periodicidade semanal, durante este período, que é um período particular em que já não sabemos bem se estamos no início, se estamos no meio, ou como alguns acham que já está mais perto do fim. Já iremos ver também os vários pontos de vista, e o objetivo é mesmo que isto seja aqui um momento de partilha entre todos, ou seja, eu poderei funcionar aqui um pouco como moderador, mas vocês sintam-se perfeitamente à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta diretamente a algum dos outros intervenientes, sintam-se à vontade, porque a ideia aqui é partilhar não só vivências do que é que está a ser este momento, mas também aqui alguns pontos de vista do que é que poderá vir a ser o futuro, sendo que obviamente estamos sempre a falar, isto nunca, o termo VUCA foi tão atual como hoje, não é? Em todas as suas vertentes, portanto, por isso é que isso é interessante, e se calhar daqui a uns tempos será engraçadíssimo voltarmos a ver esta conversa daqui a um ano e dois e rirmos todos. Vais ter de desgravar para não nos envergonharmos. Verdade. Apresentar-vos, eu não sei se vocês conhecem todos, apresentar-vos, portanto, quem está aqui, o Gonçalo Rebelo de Almeida, que lidera o grupo Vila Galé, o Paulo Leite, que está à frente da Ground Force, o Nuno Ascensão, que lidera a Keller Williams, em Portugal, e o Nelson Pires, que lidera a Jabra Recordati, portanto, aqui, setor farmacêutico, setor de imobiliário, setor de transportes, nomeadamente de aviação, e hotelaria e turismo. Eu ia lançar aqui algumas questões e qual é que era a ordem que eu ia seguir, se ia por ordem alfabética ou não. E assumi aqui um risco, vamos fazer isto por ordem daquilo que eu acho, e se calhar posso estar errado, quais é que são aqueles setores que estão a ter, digamos, um impacto maior neste momento. Não quer dizer que não sejam os mais rápidos a recuperar. E, portanto, a ordem que eu estabeleci aqui foi começar aqui pelo Gonçalo, seguir aqui para a aviação, para o Paulo, depois para o Nuno Ascensão e depois para o Nelson. Perdoa-me, Nelson, depois poderás recuperar e dizer que eu estou completamente enganado. Portanto, eu se calhar iria começar por perguntar ao Gonçalo e fazer aqui uma primeira ronda, no sentido de perceber os impactos que esta situação trouxe a dois níveis. Porque conheço organizações que umas têm mais impacto de um lado ou do outro. Impacto no negócio e impacto na operação. Operação, ou seja, é a forma como nós trabalhamos, a forma como desenvolvemos, no fundo, o nosso trabalho. Queres começar, Gonçalo? Posso começar, já que ainda não tinha cumprimentado, tive aqui problemas de rede, mas acho que já está. Está a ouvir bem. Do ponto de vista do negócio, o tema é público e notório, portanto, os hotéis, embora não tenha havido nenhum decreto a mandar-nos encerrar, por falta total de clientes e cancelamentos em massa, os hotéis acabaram por quase todos fechar, e nós temos os hotéis todos em Portugal e no Brasil, praticamente todos fechados, e mantivemos 4 hotéis no continente, Porto, Coimbra, Lisboa e Évora abertos, essencialmente para prestar apoio a profissionais de saúde, portanto, a oferecer as estadias. Temos alguma ocupação nestes hotéis com profissionais de saúde. E da Madeira, também demos apoio ao Governo Regional por força da quarentena que eles impuseram a todas as pessoas que aterrem na ilha. Portanto, estes hotéis estão a funcionar, mas limitados a este tipo de serviços. Todos os outros estão encerrados, portanto, do ponto de vista do negócio, estamos a falar de uma redução desde meados de março até agora, e que ainda se vai manter pelo menos para maio, de 100% das receitas. Portanto, é um cenário, não tínhamos nenhum plano, nem nunca imaginei um cenário, tracei vários cenários de crise, com quedas de negócio de X, de Y, mas nunca um cenário de receita zero. Não é? Receita zero é assim, um cenário um bocadinho assustador, e ainda por cima um cenário de receita zero, sem saber durante quanto tempo é que a receita vai ser zero. E, portanto, garantidamente já foi meados de março, já foi abril, e vai ser maio, garantidamente, e, portanto, aí já não temos dúvidas nenhuma. Embora nas cidades em maio já se começa a ver algum movimento corporate, algumas empresas já começam a fazer algumas reservas para estes hotéis de cidade. Mas não tem expressão nenhuma, portanto, estamos a falar de, nestes hotéis, 98% de queda, portanto, nem vale a pena falar em porcentagem. Em termos de desafios deste setor, estou intimamente ligado aí com o setor deste nosso outro amigo da aviação.
porque sem aviação o turismo nem em Portugal nem no Brasil retoma, no caso do Brasil por causa das viagens dos Estados para os outros, e em Portugal dos mercados emissores quer da Europa, quer dos Estados Unidos, quer do Brasil e quer alguns movimentos da Ásia. Portanto, toda a gente fala que a retoma vai começar, e é mais ou menos óbvio, o mercado nacional eventualmente poderá ocupar a partir de meados de julho e agosto. O mercado nacional é claramente insuficiente em termos de número de pessoas para conseguir encher a oferta hoteleira que o país dispõe. Portanto, é uma ajuda, vai ser importante para essa retoma, mas sem o fluxo na prática Portugal estava a receber 27 milhões de turistas, dos quais 17 a 18 milhões eram estrangeiros. Imaginem o que é menos de 18 milhões de turistas a circular no país, a quantidade de camas e de quartos que vão ficar vazios e que não conseguem ser repostos pelo mercado nacional. Portanto, a situação deste ano ela vai sempre ser, do ponto de vista do negócio, muito difícil. Muito difícil porque não sabemos ainda bem quando é que o transporte aéreo retoma, em que condições é que retoma, com que frequências, com que capacidade, com que preços. E, portanto, do ponto de vista da retoma dos mercados internacionais, muitas incógnitas. Do ponto de vista da transformação do negócio e da operação, duas situações. Uma, por um lado, nos escritórios centrais, que na prática, para terem uma noção, nós estamos a falar de 1.300 pessoas em Portugal, das quais nos escritórios centrais trabalham 80. Estas sim, poderemos implementar soluções de teletrabalho que foram testadas agora, funcionaram, em um dia implementámos e está tudo a funcionar perfeitamente, com plataformas, com sistemas cloud. Pode vir a ser uma solução para os escritórios, para os escritórios centrais. Para a operação dos hotéis, vamos ter agora medidas transitórias. Diante do estado de emergência, que vai implicar reforço das medidas de higiene e segurança, dotar os colaboradores de equipamentos de proteção individual e adaptar algumas medidas que garantam o distanciamento social necessário, como o espaçamento de mesas, espaçamento das cadeiras da piscina, limitações ao número de pessoas em cada espaço ao mesmo tempo nos restaurantes, eventualmente vão depender de marcação prévia, reserva dos ginásios, reserva das piscinas interiores e, portanto, há aqui uma adaptação que eu penso que será transitória, não será para perdurar. E outra mudança vai ser acelerarmos a transformação digital de alguns processos e, portanto, vamos aproveitar coisas que já estavam em pipeline para desenvolver modalidades de check-in online, check-out online, reservas, consultas de informação que vamos acelerar agora e que tenho as equipas de TI a trabalhar a full time, a acelerar algumas coisas que não eram prioritárias e que agora passaram a ser, porque o uso das plataformas e de mecanismos de interação, nomeadamente que possam potenciar o uso do smartphone, vão ser mais utilizados. De uma forma resumida para o inicial será isto. Muito bem. Paulo, para além dos aviões fazerem falta ao Gonçalo, a ti também imagino que estejam a fazer muita falta. Eu aqui, portanto, eu sou uma parte integrante ali da cadeia de abastecimento do Gonçalo, não entrego diretamente, mas efetivamente, vamos lá ver, este tema, como é que isto nos afetou? Tivemos aqui algumas fases. Eu acho que inicialmente começámos com uma perspectiva de uma ligeira redução, depois uma outra redução, até que descobrimos que realmente os aviões iam ficar quase todos parados. Portanto, ainda não há um pouco mais de um mês, a TAP falava em reduzir 2.500 voos, depois reduzir mais 1.000 voos, depois cancelar os voos para os Estados Unidos, cancelar os voos para a Espanha. O que é certo é que neste momento nós temos cerca de 97% da operação cancelada. O nosso setor tem uma particularidade que um bocado diferente, por exemplo, do setor do retalho, etc., que eu não consigo formar as pessoas de uma noite para o dia. Ou seja, eu já estava a preparar-me em força para o grande 2020 que nós íamos ter, porque eu normalmente demoro 1 mês e meio a 2 meses a formar cada pessoa que vai para a operação. Portanto, eu estava, além da operação que estava, tinha apetrechado equipamentos, tinha acabado de encomendar 20 autocarros novos para o aeroporto de Lisboa e de repente nós parámos a operação, tivemos que parar um conjunto enorme de operações
Eu tenho aqui uma dificuldade, que é, eu não sou um prestador de serviço público, portanto, quem presta serviço público é a Vinci, mas o que é certo é que eu, apesar de não ter nenhum voo programado para Porto Santo, eu tenho que manter uma equipa em Porto Santo, apesar de não ter nenhum voo programado para Faro, eu tenho que manter uma equipa em Faro, portanto, eu acabo por nem poder parar, nem poder continuar. Portanto, nós temos, para uma receita prevista, grosso modo, 12 milhões de euros em abril, vamos faturar 200 mil. E tenho mais ou menos 400 pessoas ao serviço. Portanto, nem sequer vou pagar o salário das pessoas que estão a trabalhar. Isso para nós teve um impacto muito grande, como é óbvio. Apesar do o aeroporto de Lisboa ter ainda um peso muito grande de passageiros em transferência, portanto, não só os passageiros que ficavam cá no nosso país, mas tínhamos muitos passageiros que faziam transferências, especialmente para os voos para a América do Sul e América do Norte, e tivemos um impacto tremendo. Neste momento temos 2.400 pessoas em layoff. Vou anunciar daqui a meia hora mais a extensão de mais um mês de layoff para essas pessoas. E a grande questão que o Gonçalo estava a dizer, que eu reitero, há duas perguntas que eu não faço a mínima ideia da resposta. É quando é que recupera e como é que recupera. Porque uma coisa é certa, as companhias aéreas vão timidamente perguntando como é, se podem voltar a voar, e nós só falta dizer, por favor, façam como quiserem, mas o que é certo é que quando houver restrições de voos, houver restrições de entrada nos Estados Unidos, não vão existir aviões para os Estados Unidos, porque só podem ir residentes ou detentores de passaporte. Portanto, acima de tudo, eu acho que nós vivemos aqui uma crise sanitária e neste momento para o nosso setor, aviação e também ali turismo, temos acima de tudo uma crise de confiança que as pessoas têm que voltar a ter aviões para voar, não precisam de o ter, e nós precisamos ter na aviação aviões para voar. Precisamos de regras claras, elimina-se o lugar do meio, não se elimina o lugar do meio, o que é que se pode fazer. E pronto, e nós tivemos aqui que nos adaptar em termos de operação, especialmente porque ainda continuamos a trabalhar com operações de repatriamento e com operações de carga. Temos tido a carga tem tido um ligeiro acréscimo, mas que eu acho que é um acréscimo mais oportunista, não no sentido pejorativo, mas tem a ver com a oportunidade das importações dos equipamentos médicos, muito mais do que é o crescimento da aviação de carga, porque ela vai estar sempre ligada ao desempenho da economia. Nós tivemos que nos adaptar aqui, reduzimos muito a nossa operação, estamos a aproveitar para fazer também alguns projetos que tínhamos parados, porque nós tínhamos uma indústria a crescer 20%, 15%, nós não temos capacidade para estar a fazer todas as coisas que gostávamos de fazer, vamos aqui a fazer, mas como é óbvio, temos uma enorme preocupação, que é quanto tempo é que isto dura mais. Portanto, nós, mesmo com o layoff, mesmo com todos os apoios, é impossível sustentar de uma forma perpétua, ou pelo menos longa, esta situação. Porque eu depois tenho uma outra limitação que estamos a ver com o regulador, com a ANAC e com o governo, que é, eu não posso mandar embora as pessoas todas, porque senão depois, quando a Emirates decidir, olha, nós vamos voltar com o nosso voo para Portugal e dizer, olha, espera aí um bocadinho que eu preciso de 2 meses para formar as pessoas, volto só daqui a 2 meses. Portanto, há aqui uma equação muito difícil que é, eu tenho que suportar as pessoas para que para quando isso retoma, sem saber quando é que essa retoma vai existir. E isso é que é aqui uma equação difícil, que temos aqui tido, são sempre as dúvidas. Ficamos muito contentes quando as companhias aéreas dizem que, olha, nós talvez vamos operar com um voo a partir de Madrid a partir de 18 de maio, mas lembram que o Lisboa-Aeroporto de Lisboa tinha cerca de 15 frequências diárias para Madrid, portanto, um voo não faz nada, não é isso. A grande questão que nós estamos aqui a falar é quando é que nós vamos recuperar os volumes que nós estávamos pré-Covid. Portanto, essa é que é a grande questão. Muito bem, já lá iremos. Nuno, ascensão. Tu ainda não precisas tanto de aviões, mas isto para as casas também não deve estar fácil. Não, nós precisamos dos aviões também e
e somos complementares ao negócio dos hotéis hoje em dia. Isto é, muito indiretamente, porque uma boa parte da animação que se viu nas cidades de Lisboa e do Porto foi por causa do alojamento local, não é? E o alojamento local despejou para fora das cidades as famílias portuguesas, e por isso, se deixar de haver turismo, também se cria aqui este vazio que eu entendo que é ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade para mudar um bocadinho aquilo que pode ser uma cidade mais virada para os portugueses. Bom, mas em termos do impacto na atividade imobiliária, eu acho que é diretamente proporcional ao impacto do medo, não é? E eu considero que foi uma das estratégias para nos manter dentro de casa, foi criar medo à população. E não estou a dizer isto como uma crítica, estou a dizer provavelmente até como um elogio, porque teve resultados relativamente interessantes nesse aspecto, porque o português não é necessariamente um tipo muito disciplinado e hoje em dia somos retratados lá fora como tipos disciplinados, o que é curioso. E por isso esse medo fez com que a procura por casas tenha diminuído bastante. Grande parte dos processos que estavam em curso acabámos por conseguir acabá-los com assinaturas de contratos de promessa, escrituras, respeitando o espaço de cada um, entra um na sala, sai outro da sala, etc. Mas todas as nossas operações estiveram fechadas com os consultores, aqueles que queriam trabalhar a partir de casa, e com uma oportunidade muito grande. O Gonçalo dizia ainda agora que é falar com os meus clientes, e foi o que os nossos consultores andaram a fazer, foi falar com os clientes, estar presente, perceber quais são as suas necessidades. Agora, moving forward, do lado do mercado, eu espero que podemos voltar a isto mais tarde, porque tendo aqui alguém dos aviões e alguém da hotelaria, provavelmente estão muito mais bem informados do que eu, para podermos suspeitar só o que é que pode ser isto, não no próximo mês, porque no próximo mês ninguém sabe, mas será que alguém sabe daqui a 6 meses ou daqui a 12 meses? Porque eu não sei. O que eu sei é que o mercado imobiliário sempre esteve limitado pelo desemprego, pelo PIB, e aí não vêm boas notícias, e hoje em dia está limitado pelo turismo, pelos estrangeiros que quiseram vir morar para Portugal e o alojamento local. E por isso são tudo más notícias. E dito isto, o número de transações vai diminuir, os preços vão ter de diminuir, não há fundamentais que suportem de outra maneira. Há pessoas a dizer que os preços pode ser que não caiam, eu não vejo como. Do ponto de vista da oportunidade, vejo que eu acredito profundamente que aquilo que nós andávamos, a Casa-Mãe nos Estados Unidos andava a trabalhar nisto há muito tempo, que é como é que nós trabalhamos digitalmente, e havia um projeto muito grande já a ligar a tecnologia com formas de trabalho. Eu acredito que a população, as várias populações de vários países foram obrigados a perceber o que é trabalhar digitalmente. E se nós não aproveitamos esta altura para sermos mais produtivos utilizando estas ferramentas, será um desperdício enorme, porque convém que não estejamos todos a perder dinheiro nesta altura, convém que estejamos a ganhar benefícios no futuro. Portanto, este é o nosso jogo, o jogo do aumento de produtividade no futuro. Muito bem. Nelson, sente-se muito também na indústria farmacêutica? Eu acho que toda a gente primeiro pensa que fomos nós que inventámos o vírus, assim como as outras doenças todas, e que nós estamos a viver um momento de glória, porque de repente toda a gente acha que vamos enriquecer. Eu diria que em termos de negócio, o mês de março foi provavelmente o melhor mês de sempre da indústria farmacêutica. Por um motivo. Não, tem razão. Mas deixa-me explicar, deixa-me contextualizar. Porque como as pessoas reforçaram o papel higiênico, de repente reforçaram os medicamentos. Ou seja, toda a gente achou que a cadeia de abastecimento dos medicamentos
que tivesse rupturas, portanto, em vez de comprarem um medicamento para o mês, começaram a comprar para 3, 4 e abasteceram stock. E o mês de Abril está a confirmar exatamente isso, ou seja, se maio foi o melhor mês de sempre, o Abril está a ser o melhor mês de sempre, portanto, está a corrigir. Em termos de perspectiva futura, eu se calhar, eu dividia aqui os dois tipos de empresas, umas que estão ligadas à investigação do Covid, e essas serão 2, 3% das empresas que operam no mercado farmacêutico. Essas eu imagino que se descobrirem tratamento ou vacina, eu não acredito este ano, mas pronto, mas pode ser que o façam, eu acho que vão ter um ano de glória, e as outras 97% eu acho que vão sofrer de dois problemas. Porque quando o poder de compra se reduz, fruto da crise económica, as pessoas realmente vão à farmácia, têm uma receita, 3 medicamentos, e escolhem o medicamento que levam e deixam os outros 2 na farmácia, que não têm dinheiro. E segundo, porque esta paragem que se verificou em muitos dos setores, também se verificou na área da saúde, ou seja, há menos de 500 mil de consultas e de urgências em um mês, porque as pessoas têm medo de ir aos hospitais e aos centros de saúde, e os próprios médicos fecharam os hospitais e os centros de saúde têm medo de receber as pessoas lá. Portanto, nós, se pensares, perdemos 8 ou 9% do nosso negócio em termos de prescrição. Portanto, eu diria que provavelmente não é tão grave como o resto dos colegas, mas para aí 5 ou 6% o mercado farmacêutico vai sofrer. Como é um mercado de multinacionais, eu acho que é um mercado que vai aguentar bem o impacto. Eu diria que das empresas de indústria farmacêutica, nenhuma está em layoff, salvo algumas 2 ou 3 companhias que têm dermocosmética. E se as senhoras não vão à farmácia, não vão às lojas, não compram, portanto não vendem. Mas todas as outras eu acho que não têm layoff e, portanto, vai ser um ano anormal, mas não vai ser um ano anormalmente mau. E que, claramente, para o ano vamos retomar, penso eu acho que a nossa curva vai ser em V. Agora o Nuno dizia, eu não sou futurologista, mas eu acho que na farmacêutica a curva tendencialmente é em V, ou seja, sofre um decréscimo e de repente sobe. E que para o ano vamos estar a recuperar, para o ano vai ser fantástico, vamos estar a crescer sobre um ano mau, portanto vamos todos apresentar grandes resultados. Em termos micro, portanto do que é as pessoas a trabalhar e do novo modelo de negócio, ou seja, mais uma vez separava em 2 tipos de empresas, umas empresas com fábrica, que não são muitas em Portugal, são para aí 10 fábricas que temos, essas tiveram que remodelar o modelo de fabrico, dobrar o número de turnos, porquê? Porque de 3 passar para 6, em vez de fazerem 8 horas, fazerem 4, de forma a garantir que os turnos não se encontravam e se houvesse um turno que se contaminasse, o outro continuava a funcionar e a pagar horas extras, e isto fez com que os custos de produção se aumentassem e que os preços se aumentassem. Portanto, mas claramente estão a trabalhar normalmente, e se nós já éramos muito auditados em termos do que é o processo de qualidade do fabrico, continua, portanto isso defendeu-nos muito. O que são empresas tipicamente comerciais, têm atividade comercial em Portugal, 95% estão em trabalho remoto. Como digo, nós não temos layoff, a indústria que eu saiba ninguém tem layoff, nós continuamos a pagar os salários e as despesas e os subsídios de almoço e tudo o resto. Em termos de trabalho, estamos a tentar adaptar-nos a uma realidade nova. Eu acho que todos nós aqui tínhamos o plano de gestão de risco, não é? Ou seja, todas as empresas o tinham, nós não pensávamos era que o risco fosse esta catástrofe iminente. Eu acho que não havia esse risco. Ninguém, ou seja, eu acho que particularmente nós estávamos bem preparados por 2 motivos. Em termos de tecnologia, nós, pelo menos a minha empresa, eu acho que a maior parte das que eu conheço, todos os colaboradores já tinham ferramentas que lhe permitiam trabalhar remoto. Tinham o PC, fornecido pela companhia, tinham um sistema de detailing, têm o telemóvel, têm uma intranet, a nossa intranet depois permite o que é muita gestão interna da comunicação. Portanto, essas ferramentas nós já tínhamos. Tínhamos um problema, não tínhamos a filosofia da cultura de trabalhar de uma forma remota, não é? Portanto, e é isso que nós tivemos, eu diria que os primeiros 15 dias foi uma catástrofe, que os desgraçados levaram com 15 dias de formação, porque de repente não tínhamos nada para fazer, andámos a formar as pessoas para os próximos 20 anos, o que agora não temos, e depois isso permitiu-nos adaptar e tentar trabalhar de uma forma mais smart do que remota.
Ou seja, a outra mais-valia que temos para além da tecnologia é que nós, os nossos profissionais de saúde, nós já tínhamos em termos da privacidade, da aprovação de comunicação de acordo com o GDPR, temos para aí 90% dos profissionais de saúde já tinham autorizado, portanto nós podemos contactar remotamente com eles. Continuámos a fazer os contactos que fazíamos, muito menos do que fazíamos antes, mas continuar a fazer. Portanto, eu acho que já estamos todos quase adaptados ao novo modelo de trabalho. Agora, eu acho que o problema maior vai ser, não só para quem trabalha na indústria, mas para todos os outros, é a ansiedade, as depressões que vão surgir de quem trabalha em casa e tudo o resto. Essa parte não é má de toda, porque isso é uma área de negócio que nós temos. Nós vamos aproveitar um bocadinho. Reforça a ideia que foram vocês que criaram isto tudo. É verdade, é verdade. Nós não somos chineses. Mas eu diria que, ou seja, que apesar do grande impacto económico que vai ter na sociedade, a farmacêutica não vai passar ao lado, mas que nós conseguimos rapidamente adaptar-nos ao modelo, até porque permite-nos, não é? Portanto, ou seja, é evidente, o Paulo não pode, se os aviões, se tem que ter uma operação no Porto Santo, mesmo que não haja aviões, não pode mandar as pessoas para casa, não é? Mas nós podemos, porque isso permite-nos continuar a contactar com os clientes. Para dar uma ideia, nós tínhamos um nível de contacto face-to-face de 7 a 8 contactos por dia, neste momento estaremos com 2,93 de forma remota. Ou seja, muito menos, mas já temos contactos, e essa parte é uma parte boa. Portanto, ou seja, nós provavelmente vamos impactar, mas vamos passar pela crise provavelmente mais rápido que os outros setores. Muito bem. Vocês todos lideram organizações com uma dimensão relevante e, no fundo, exercem aqui funções de liderança. Qual é que tem sido o principal desafio, ou seja, naquilo que é o papel de um líder, que todo este contexto, que vocês consideram que é aquela vertente onde vocês se têm mais focado, aquilo não tem sentido, se calhar até mais dificuldades, num contexto completamente distinto, tema se é de negócio, se é de pessoas, se é de comunicação. Qual é que é a principal lição enquanto líderes que estão a levar deste momento e aquilo que têm sentido de facto que é a principal dificuldade que sentem num contexto como este? Agora já não tem ordem, quem quiser começar. Eu posso começar falando, isto obviamente é uma pergunta um bocadinho pessoal, mas eu diria a principal dificuldade é tentarmos ter uma leitura de quais são os próximos passos e o que fazer e como é que isto vai acontecer. Portanto, a expectativa de muitos dos colaboradores e das equipas, dos seus líderes, é que lhes deem a estratégia, a visão do futuro, o que é que vai acontecer, quando é que vamos abrir os hotéis, quando é que voltam as companhias aéreas, como é que vai ser o mercado. E há uma altura em que, para responder a perguntas normais da operação e noutros tempos, tenho mais facilidade, esta confesso que tenho alguma dificuldade. E, portanto, sinto que estou a ler imensa coisa, a ver notícias de tudo quanto é lado no mundo, a ler relatórios, a participar em webinars para tentar recolher o máximo de informação e a partir daqui tentar raciocinar. Mas, cada vez que tenho uma conversa com as equipas e amanhã vou ter outra, um bocadinho de forma alargada, quase para a organização toda, através desta plataforma, e eu já sei algumas das perguntas que foram colocadas, é o quando e como, ou seja, quando é que abrimos os hotéis e qual vai ser a taxa de ocupação. E estas, neste momento, são os grandes desafios dos líderes, que respostas é que dão às suas equipas sobre estes temas. Porque nós, na prática, não temos resposta. E, portanto, adotei quase que um discurso que é dizer, com a informação que tenho hoje, a minha visão é esta. Daqui a uma semana eu posso ter dados novos, pode sair logo amanhã, vão sair orientações diferentes a propósito da mudança do estado de emergência para o estado de calamidade. Saem recomendações, o Turismo de Portugal lançou esta semana o selo Clean and Safe. Portanto, foi estudar, ver as medidas e ver como é que nós vamos reabrir. E acompanhar a evolução dos diferentes mercados. Portanto, eu sinto uma necessidade de estar a estudar todos os assuntos que não tinha no passado, ou seja, 24 anos a trabalhar nisto, tinha uma bagagem, um conhecimento que me permitia dar de forma imediata muitas das respostas e hoje não tenho de forma imediata as respostas. Portanto, eu acho que o grande desafio dos líderes é que as equipas esperam das lideranças as respostas e definições de coisas muito exatas, porque as pessoas gostam de instruções e
informações muito exatas e todas as informações que damos é se vai ser isto, se vai ser aquilo. E esta incerteza eu acho que é talvez a dificuldade que eu mais sinto nesta altura. Eu se calhar posso aqui complementar, porque realmente todas as pessoas me perguntam quando e como, isso aí é a ansiedade, até porque no nosso negócio, quer dizer, eu não consigo fazer promoções para dizer, olha, a terra que o avião com a escada atrás é grátis, não é? Portanto, não conseguimos, nós não conseguimos, tínhamos uma coisa boa e uma coisa má, não é? A minha atividade, mais ou menos em outubro, eu sabia mais ou menos o que iam ser as vendas do próximo ano, por serem os slots dos aeroportos, tinha mais ou menos os contratos dos clientes, portanto eu conseguia planear-me, e para outro lado também não consigo influenciar, olha, terra aqui, venha para cá mais, Portanto, eu acho que, como líder, aqui passámos por vários estados. O primeiro foi um ponto que era o proteger as pessoas tinham muitas dúvidas sobre o que era, especialmente neste setor em que toda a gente dizia que os 2 piores lugares para passar no mundo por causa do Covid eram os hospitais e os aeroportos, e havia algum aproveitamento por parte das comissões de trabalhadores, dos sindicatos, para criar aqui alguma convulsão e, portanto, isto foi inicialmente, o grande desafio que eu tive foi um desafio de tranquilizar. Isso e foi eu dispus pessoas que tinham o meu telemóvel, liguem-me para tudo. Recebi chamadas às horas mais próprias e impróprias, com as dúvidas mais complexas, que é quando é que isto vai ter, será que a TAP vai falir, será que vai ser nacionalizada, não? Até, olha, eu vou ficar em casa, e como é que eu faço? Portanto, as pessoas, isso permitiu, as pessoas ficarem tranquilas. Disse, ok, quem está à nossa frente sabe mais ou menos o que é que está a fazer. Agora, e efetivamente, a grande preocupação que nós estamos aqui a ter como líderes neste momento é mostrar um caminho e responder como as pessoas, aqui o Gonçalo também fará ter e todos devemos passar por essa questão, que é como eu lhes consegui responder quando é que vamos recuperar, as pessoas passaram a perguntar quanto tempo é que aguentamos esta crise. Portanto, que era a alternativa para dizer, bom, eu vou ficar preocupado até quando? E eu voltei outra vez a responder da mesma forma. Bom, com os dados que tenho hoje, eu também utilizo muito esta questão, com os dados que tenho hoje, eu consigo sobreviver até ao mês Y, ao mês Z, mas entendo que, dada a dimensão da tragédia, entre aspas, a nível europeu, mundial, no setor da aviação, quer dizer, estamos a falar a empresa com maior caixa no mundo no setor da aviação era a Lufthansa. Quando eu vi que foi a primeira empresa a pedir ajuda ao Estado alemão, eu disse, bom, se há ajuda para a Lufthansa, vai haver ajuda para todas as empresas do mundo. Portanto, não há de aviação. Portanto, não há aí grande problema. Portanto, acho que foram essas, hoje em dia as pessoas, acho que o que giro muito é a ansiedade. A ansiedade, ainda hoje, eu tenho daqui a uns minutos uma reunião com os sindicatos para lhes anunciar o novo layoff e a mensagem que eu tive com eles foi muito simples. Essa história é muito bonita para ficar bonito nas fotografias que vamos ser aqui mais fortes? Acho que não. Mas pelo menos uma coisa que nós temos tentado fazer e traçamos aqui um objetivo é vamos sair daqui mais unidos. E foi isso que tentámos aqui fazer e nota-se um espírito de entrega muito grande. Ou seja, as pessoas têm uma entrega muito grande. Estamos a falar de um setor em que nós tínhamos, desde pessoas que carregavam malas até pessoas que estavam nos check-ins, e todas as pessoas, antes tinha sempre as gestões com os sindicatos complexas, as mudanças de horário, prolonga, antecipa, etc. E hoje em dia não há nenhuma questão que as pessoas não se predisponham na hora aqui a resolver, e isso é muito, muito, muito positivo. Portanto, como ponto negativo, eu diria que tem que gerir a ansiedade. Como ponto positivo, nós temos que enaltecer a transparência, e que temos conseguido com os sindicatos, e, no fundo, a união de uma empresa num setor desafiante. Muito bem. Se é para seguirmos a mesma ordem, não é? Tu deste-nos a liberdade de seguir ordens diferentes, mas vamos a isto. Bom, o meu desafio é um bocadinho diferente. Eu trabalho com empresários. A KW tem 1.760 associados, desses 1.760, mais de 1.500 são empresários e tomam conta das suas atividades
Eu não sei, nem preciso saber quantas horas é que cada um está a trabalhar todos os dias, nem agora, nem há um mês atrás, nem há 3 meses atrás. E por isso as decisões são feitas por eles. O líder da nossa empresa, ele tem uma frase que eu acho muito feliz, que é a definição de liderança. Ele diz que liderança é ensinar as pessoas a pensar para que tomem as decisões certas quando precisarem de tomar. E no fundo é este o exercício que nós temos andado a fazer, porque cada um dos meus 1760 associados tem uma realidade diferente e pode tomar as decisões para cada uma dessas realidades. E por isso aquilo que fizemos foi um triângulo sobre a segurança sanitária, física, que temos de assegurar, há a segurança mental, porque não sabíamos há 6 semanas atrás quanto tempo é que íamos ficar dentro de casa, e há a segurança financeira, porque nenhum dos meus consultores pode entrar em layoff com ordenado ou com recibos verdes, podem ganhar 200 e poucos euros, também não chegam muito longe. E por isso é este equilíbrio e procurar cada uma dessas pessoas que trabalham connosco a tomar as decisões que precisam de tomar, dadas as suas características, das suas circunstâncias, perdão. Este é o maior desafio. Um desafio não diretivo, um desafio instrutivo, que é ajudar 1760 pessoas a tomar as decisões certas, dadas as suas circunstâncias. Eu diria que... E como devem imaginar, é ao mesmo tempo assustador, porque estamos com a vida das pessoas nas mãos. Eu não quero mandar ninguém para a rua vender casas, não posso, mas eu não posso assustar ninguém de tal forma que daqui a 2 meses não tenham o que levar para alimentar as suas famílias. E por isso é este equilíbrio que torna muito interessante a liderança num ambiente ou com muito poucos empregados. Eu acho que provavelmente, ou seja, o meu negócio não parou, as pessoas continuam a trabalhar e provavelmente essa é a grande diferença, nomeadamente do Paulo e do Gonçalo e o Nuno parcialmente. As pessoas continuam a trabalhar muito menos do que aquilo que era esperado, também é insustentável se for no muito médio e longo prazo. Temos as pessoas em casa, não é isso que se espera delas, até porque a indústria farmacêutica já passou por algumas reformulações antes, com processos de downsizing grandes ou seja, já está habituado, esse modelo já está pensado, portanto, se tivermos que o fazer agora, falo-emos. Mas eu acho que não é isso que eu estou a ver na indústria. Eu acho que estou a ver um ponto fundamental, primeiro, gerir as expectativas das pessoas, porque de facto a ansiedade de estarem a trabalhar e a ansiedade da capacidade financeira da empresa de manter, no nosso caso são 140 pessoas aqui, depois mais não sei quantas no Reino Unido, que eu giro, mais não sei quantas na Irlanda, a trabalhar de forma remota e a pagar salários por inteiro e a pagar tudo o resto. E portanto eu acho que aí o papel de liderança tem sido, eu acho que a 3 níveis. Primeiro, gerar confiança, ou seja, claramente as mensagens são honestas e aquilo que a mensagem que é transmitida às pessoas é o que é que se espera delas e o que elas podem esperar da organização. Credibilidade, que é tentarmos fazer planos muito à medida do que a informação que tenho hoje, mas tentar mostrar-lhes um caminho e o nosso caminho passa muito por produtos maduros que temos hoje, tentar mantê-los e começar a preparar lançamentos de produtos novos, porque isso vai fazer com que a organização cresça e eles fiquem mais tranquilos. E depois comunicação muito permanente. Eu tenho quase almoços virtuais todos os dias com as minhas equipas, que era uma coisa que era impensável há bem pouco tempo, mas que dá alguma informalidade e que permite que as pessoas falem, e uma ligação direta quase à gestão da empresa, que era algo que também não existia. Nós não temos muitos níveis hierárquicos, mas há uma diferença hierárquica entre o que é a gestão e o que é a base da cadeia. Além disso, depois criámos muitas ferramentas, ou desenvolvemos algumas ferramentas tecnológicas que nos permitem que as pessoas, por exemplo, temos um jogo de gamification que ele próprio faz com que as pessoas se embrenhem no trabalho e trabalhem mais. Criámos uma newsletter para a crise, que eu acho que foi uma mais-valia. A nossa sede é em Milão, portanto, os nossos headquarters é em Milão, como imaginam, está no centro do programa. E, portanto, criámos uma newsletter que passa informação de gestão do Covid
e já estamos a preparar a saída da pandemia, ou seja, nós neste momento já compramos 20 mil máscaras cirúrgicas para os colaboradores poderem começar a trabalhar, já temos viseiras, já temos gel, para que as pessoas se sintam tranquilas, primeiro, que se tiverem que ir trabalhar para a semana vão protegidas, e elas são de facto o asset mais importante e o profissional de saúde também, portanto têm de ir em segurança, e que nós acreditamos que mais tarde ou mais cedo vamos voltar de uma forma saudável. Ou seja, eu acho que estes 3 fatores foram os grandes desafios da liderança. Foi muita confiança, muita credibilidade e muita comunicação permanente. Deixa-me só dizer um ponto que eu acho que é parte boa desta crise. No meio disto tudo também há muitos maus líderes. E o bom desta crise é que os vai limpar a todos. Vai tornar transparente há pessoas muita coisa. Que não dão valor, não são bons para a comunidade, não são bons para os colaboradores, não são bons para as organizações, podem ser bons algumas vezes para os acionistas, mas ainda bem que se vão embora, porque os que vêm a seguir serão certamente melhores. Todas as crises são normalmente momentos de transformação e de seleção também. Seleção natural. Em todos os setores, e funciona nas empresas e funciona nas pessoas também. Falaste aí dos 3 desafios da liderança, e estamos a falar de uma liderança num contexto, para além do contexto de negócio, é um contexto operacional também distinto, ou seja, que é liderar à distância, que nos traz a todos aqui desafios adicionais. O que é que vocês acham? Ou seja, e organizações fizeram já um investimento muito significativo, mas já estavam mais preparadas, outras menos preparadas, para poder entrar neste barco do remote work, do teletrabalho. Qual é a vossa opinião sobre obviamente há funções que não dá, mas nas funções passíveis de serem feitas em teletrabalho, o que é que vocês acham que vai acontecer em termos de futuro nas vossas organizações, no mercado, em termos de teletrabalho? Veio para ficar? Isto é só uma passagem e vamos voltar todos a trabalhar como trabalhávamos antes? Qual é a vossa opinião sobre isso? Eu acho que estamos todos fartos de trabalhar à distância, portanto, esse eu inicialmente, e foi uma das grandes discussões que nós tínhamos, era... podia haver aqui uma total, quer dizer, quem enche os aviões são os passageiros, não é? Mas quem compra as tarifas de executiva são as empresas. Portanto, essa era uma das, maioritariamente. E uma das grandes questões que se levantava era se o teletrabalho, mais do que o teletrabalho, porque isso há sempre uma questão, mas mais do que as pessoas habituarem-se às reuniões à distância, isso seria ter um impacto muito grande, quer no meu negócio, quer no negócio do Gonçalo, como é óbvio que as pessoas deixavam de viajar. E no início nós estávamos muito preocupados com isso, que havia essa determinação. Pela expectativa que eu hoje tenho, estamos todos tão fartos quando for possível, reunir e dar um abraço a todos, a primeira pessoa que me falar numa videoconferência, eu vou provavelmente reagir mal. Portanto, eu acho que, se é certo que o tema não vai alterar grande parte das interações, porque é despessoal em alguma parte, e isso eu acredito. O teletrabalho vem alertar para algumas coisas que nós não estamos preparados em termos de legislação em Portugal para o teletrabalho, ou seja, como se controla, como é que eu controlo quando eu faço uma chamada para a pessoa está em teletrabalho ou não, se isso começa a contar uma hora extra ou não. Hoje em dia, se eu não estou em teletrabalho, se o meu telefone toca e eu estou fora daqui, não há problema nenhum. Mas se a pessoa se ela está logada, tem que estar logada do sistema ou não. Portanto, isso veio alertar aqui uma série de falhas muito grandes na nossa legislação laboral para controlar o que é o teletrabalho. Depois, a própria empresa tem que estar preparada. Coisas tão simples como assinar um simples documento, não é? Quer dizer, nem todos os diretores na nossa organização tinham as assinaturas digitais, que são fundamentais para se nós tivermos à distância, que é preciso enviar o documento para a Segurança Social, temos que assinar. Tem que ser assinados pelos administradores. Só um deles é que tem, que tem a assinatura digital. Então, tivemos que andar a recolher esta questão. Portanto, lançou-nos um alerta que podemos ter conceptualmente uma boa preparação do que é o teletrabalho, mas faltam-nos ainda muitos passos para dar para termos um teletrabalho eficiente. E temos que também, acho que quem gera pessoas sabe que não é one size fits all. Nós temos pessoas que têm autonomia e responsabilidade para estar em teletrabalho
e temos outras pessoas que não têm essa autonomia e responsabilidade para estar em teletrabalho. Isso foi também algo, eu concordo com o que o Nelson disse, que isto separa os bons líderes, até, mas também levanta algumas fragilidades das próprias pessoas, que há pessoas que têm que ter a rotina de estar fora porque senão perdem-se e não produzem da mesma forma, e tem outras pessoas que estão a trabalhar o dobro do que estavam. Quer dizer, tem o computador ligado e seja ao sábado, à sexta, etc., vai lá, cai um e-mail e vamos interagir. Portanto, eu tenho pessoas que estão a trabalhar muito mais, sem dúvida nenhuma, e tenho pessoas que estão a trabalhar muito menos. E, então, como é que as organizações vão adaptar para controlar isso? Isso é que vai ser o grande desafio. Eu, se não se importam, eu pedia a palavra, porque eu vou ter que sair, que tenho que ir falar com os secretários de Turismo do Brasil para perceber qual é o plano no Brasil e, portanto, deixava só aqui o meu contributo relativamente a este tema. Nós, no nosso caso, eu ouvi um empurrão a nível dos escritórios corporativos, com ganhos, e já falei até pessoalmente com... Eu tinha mesmo, eu peço imensa desculpa, mas eu tenho ali os sindicatos todos à minha espera. A reunião era para ser às 3, nós atrasámos porque tivemos que alterar aqui o número, porque há mais empresas que vão voar em maio, então vamos ter menos pessoas em layoff. E pá, eu vou mesmo ter que sair, não tinha mesmo isto considerado, mas pá, peço-vos imensa desculpa, estava a adorar a conversa. Boa mas, sorte. Obrigado, Paulo. Tenho que me apresentar amanhã. Tá? Boa reunião. Obrigado. Tá, Obrigado. Não, obrigado. Força, Gonçalo. Eu, relativamente ao teletrabalho, do ponto de vista da operação dos hotéis, não temos praticamente, não há função nenhuma que seja possível, porque todas as nossas estruturas dos hotéis são todas operacionais e que estão a estar nos locais, porque nós temos um conjunto de serviços, áreas comerciais, marketing, recursos humanos, IT, reservas, financeiro, esses estão centralizados nos escritórios centrais. E dentro dessas áreas, sim, vai haver muitas oportunidades. Vamos promover a ida com alguma regularidade ao escritório para as pessoas manterem o contacto presencial, mas para muitas funções não faz diferença nenhuma estarem em casa. As pessoas demonstraram durante este período que são absolutamente responsáveis, não houve déficit nenhum de atendimento, quer na parte das reservas, quer na parte comercial, e portanto isto são áreas onde nós vamos desenvolver a competência de teletrabalho, porque ela resultou lindamente, e do ponto de vista das pessoas, e que nós temos pessoas a deslocarem de longe e a virem de transportes públicos, temos pessoas a vir de Torres Vedras, temos pessoas a vir da margem sul, temos pessoas a vir de Sintra, todas elas que tinham 1h30, 2 horas de deslocação diária em transportes públicos, e para essas vai ser um ganho na qualidade de vida, em que vão prestar o trabalho em melhores condições, mais satisfeitos e com melhores condições e com retorno para a empresa e para elas próprias. Portanto, em muitas destas áreas, eu acho que vai ser positivo. Eu também vou pedir desculpa, mas tenho mesmo que ir para esta chamada. Obrigado, Gonçalo. Pegando no que tu estavas a falar. Obrigado. Um abraço, Gonçalo, obrigado. Tenho lido muito sobre esse tema e existe, ou seja, algo que se perspectiva como uma tendência, que eu gostava de ter aqui o vosso comentário para terminarmos aqui esta conversa, que estamos quase aqui a chegar à hora. E que nos diz que pode haver aqui a tendência para trabalharmos todos cada vez mais em casa, nomeadamente, estamos a falar das profissões e funções em que isso é possível. Obviamente não é possível construir casas em casa, na nossa casa, mas é possível fazer alguma coisa. Mas quem o pode fazer, nomeadamente trabalho mais individual, da pessoa com o seu portátil, existe muita gente que defende uma tendência de vamos trabalhar 3 dias, 4 dias em casa e vamos 1 dia, 2 dias ao escritório. Sendo que a grande diferença é que esse dia no escritório, ou dia e meio, ou seja, é sem portátil quase. Já é para compensar aqueles aspectos que, se nós elencarmos as vantagens de trabalhar em casa e trabalhar todos juntos, se calhar há muito mais vantagens de trabalhar em casa, até do ponto de vista financeiro, para fora, e há menos de trabalhar todos juntos no escritório. Não foi feita foi a ponderação da importância dessas vantagens, o tema da coesão, da cultura, do espírito de corpo, por aí fora. Tudo isso, o controle também, ou seja, são menos, mas podem ter um valor muito significativo. E no fundo esse dia do escritório ser um dia muito dedicado, não tanto a esse tema do controle, mas muito para as pessoas estarem
juntas em quase ações de team building, de partilha, de almoços, que até podem ser no escritório ou fora do escritório. Ou seja, cada vez mais as pessoas poderem trabalhar o trabalho sozinho, que será igual estar numa secretária no escritório, ou está igual, na opinião de quem defende isso, estar em casa, e quando for para ir ao escritório, estar, de facto, efetivamente, a trabalhar a equipa em grupos 3, 4 ou grupos mais alargados, mas a trabalhar aquilo que, no fundo, se perde por estarmos em casa. Qual é que é a vossa opinião sobre isso? Como é que vocês veem a evolução deste tema? Vai haver crise também do aluguer de escritórios? Ou não? Pobre Nuno. Extremado. Não sei. Não sei se há crise dos escritórios, mas eu acho que o grande tema aqui, eu diria que o grande problema é que há pouca gente preparada para ter a disciplina de produzir a partir de casa. Uhum. E para quem tiver essa preparação, e na minha atividade, na minha área, seria mais que possível 90% das pessoas não terem de ir ao escritório e vão lá de 15 em 15 dias. O problema é quão produtivos vão ser se não tiverem com um ambiente de produtividade, e a casa não é necessariamente um ambiente de produtividade. E por isso... Nomeadamente neste contexto atual, não é? No contexto atual ainda é pior por causa das crianças, das telescolas e por aí fora. Não sei, Pedro. Talvez, mas não sei, porque nesta altura, esta é a altura que estamos em estado de guerra, e em estado de guerra eu consigo afastar as distrações com maior facilidade. Quando for business as usual, a casa não é o maior aliado de quem quer ser produtivo. E por isso, mas esse é que é o problema, porque as pessoas não vão querer ver isso, vão ser menos produtivas e vão ter os seus empregos em perigo. Ou no meu caso, pessoas que são autoempregadas vão ter os seus rendimentos em perigo. E por isso há este duplo peso, porque do ponto de vista conceptual eu adoro a ideia, que é, eu acredito que nestes dias têm sido mais produtivos para nós, mas eu acredito que é porque estamos em economia de guerra. Acredito que, passando isto, muita gente não conseguirá manter os mesmos níveis de produtividade, e eu não me parece que as entidades empregadoras estejam disponíveis para tolerar menor produtividade, principalmente quando a taxa de desemprego vai subir como vai subir. E por isso vamos ter aqui um desafio que me parece de mudança de era, não é? E vai ser interessante de seguir. Agora, a ideia que tu explanavas, eu gosto dela. Não sei se estamos capazes de a ter, de a aceitar. Nelson. Eu, se calhar, tenho 3 grupos, ou seja, o que são os operários fabris não dá para fazer um trabalho de casa. A equipa comercial, ela própria já não trabalha no escritório, e aqui, ou seja, se nos colaboradores fabris, não. Na equipa comercial, eu acho que o remote, que eu gostava mais de chamar smart, porque, ou seja, a autonomia de estarem em casa também lhes aumenta a responsabilidade de estarem a trabalhar de casa, em que não há controle direto. Nós não queremos controlar a que horas a pessoa liga ao computador, ou se ligou, ou tudo o resto. Vai ser considerado um add-on, ou seja, porque as pessoas vão ter que continuar a ir aos locais onde estão os profissionais de saúde. Agora, há muitas coisas que nós fazemos que provavelmente vamos poder deixar de fazer. Por exemplo, conferências, provavelmente, ontem fizemos um webinar sobre saúde mental, precisamente. Tivemos 1000 pessoas inscritas, com 5 palestrantes e depois muitas questões, portanto muita discussão, quando habitualmente fazíamos isto. O Gonçalo não vai gostar desta parte num hotel, reservámos o hotel, oferecíamos o jantar e tudo o resto. Ou seja, eu acho que claramente vai ser um add-on para a estrutura comercial. Para a área interna, eu ainda estou a tentar ser convencido se vale a pena. Acho que o modelo pode ser integrativo. Ou seja, podemos ter os 2 cenários. Não sei se é 4 dias 1, se é 1-4, mas provavelmente vamos começar com 1-4 para ver se funciona. Sim. Uma semana ficam em casa, escolhem o dia à vontade.
porque, como o Nuno disse bem, até agora, nós, por exemplo, toda a gente tem assinatura digital, o que significa que todos podemos, de facto, trabalhar de casa, mas eu acho que se vai perder um bocadinho daquilo que tu disseste, ou seja, a cultura do que é a companhia. Apesar de agora comunicarmos mais, estamos mais tempo uns com os outros ao telefone, em videoconferências e tudo o resto, eu acho que a nossa latinidade ainda precisa muito do toque. Toque que agora nós não podemos ter, mas que vamos querer voltar a ter. Portanto, eu acho que vou começar pelo oposto, ou seja, começar com pouco e ir vendo e avaliando, mas claramente para as pessoas eu acho que... Aqui, o interessante aqui nesta temática, ou pelo menos no exemplo que eu dei, nem é tanto se é um 4, 3, 2, 2,5, 2,5, é a natureza da atividade que nós desenvolvemos no escritório passar a ser completamente diferente, ou seja, não é estar a fazer no escritório o que se fazia em casa, mas fazê-lo no escritório. O tema da coesão é aproveitar de facto esse momento de estar no escritório para mudar por completo, aliás, a própria configuração dos escritórios. Quem defende isso refere que a própria configuração dos escritórios será completamente diferente. Mas eu acho que o Paulo é fundamental, sabes, que é também, ou seja, não é one size fits all, porque nós, de facto, o que este momento nos está a proporcionar é que nós temos pessoas que são totalmente proativas, responsáveis e, como tu disseste bem, trabalham muito mais agora do que trabalhariam se estivessem lá no escritório. Mas depois temos outras que são instruídas. Eu não digo que são mais pessoas, mas de facto têm um perfil de autonomia muito distinto e, portanto, temos de ter tempo de as treinar, porque senão vamos chegar à conclusão que elas não têm as competências ou o perfil que nós queríamos e elas vão se tornar dispensáveis, não é? Portanto, e se calhar no escritório não eram. Ou seja, eu acho que essa é que é a seleção que nós vamos ter que fazer. Muito bem. Temos a lei do trabalho que diz que temos de tratar toda a gente igual, e que é uma chatice. Não vamos conseguir fazer o Martin 1 para 1 nesta situação. Mas eu gosto da tua ideia, não tão extrema, mas acho que a tua ideia vai funcionar. É a visão, Nelson. Exatamente. Bem, antes de terminarmos, não gostaria de deixar passar aqui a oportunidade, já que temos aqui alguém que está do lado da solução, não é? De quem tem que encontrar, digamos que a solução para este problema. Tens alguma ideia do que é que poderá vir a ser o futuro? A tua. Poderá não estar certa e seguramente poderá... Inevitavelmente eu acho que isto vai ser uma normalidade, ou seja, a nova normalidade vai ser este tipo de patologia, não porque elas já existiram, o coronavírus é o quinto pelo menos, o primeiro coronavírus surgiu em 72, se não me falha a memória, temos o SARS, o MERS, ou seja, temos uma série deles ainda na década anterior, mas a globalização não era tão efetiva que de facto o vírus se espalhasse de uma forma tão grande, tão rápida. Eu acho que os mecanismos de diagnóstico são do melhor que podemos ter, ou seja, os testes que estamos a fazer de facto são muito bons, já não vão evoluir muito mais do que isto, a não ser o autoteste que em 5 minutos, estilo grávida, te vai dar a solução. Acho que até o final do ano vamos ter um tratamento para a patologia, e vai ser um tratamento de medicamentos que já existem, que vamos testar nesta situação, mas provavelmente eram da área oncológica ou da área das doenças de autoimunes, ou da área de tratamento da malária, ou seja, vamos readaptar. Há um computador nos Estados Unidos, um supercomputador de inteligência artificial, fez uma triagem de todos os medicamentos que havia no mundo e tentou encontrar quais eram aqueles que seriam adequados para tratar este vírus. Mas eu acredito que o que vai resolver de facto é a vacina, e a vacina antes do próximo ano não virá certamente. Portanto, eu acho que vamos ter que viver estes 7 ou 8 meses em meio confinamento. É evidente que eu acho que daqui a 3 ou 4 meses já toda a gente se habituou. Eu acho que a máscara devia ser obrigatória. A máscara comunitária ou a máscara cirúrgica, não precisa ser aquelas PP2 que os médicos utilizam. A máscara devia ser obrigatória, assim como o gel nos transportes públicos, o álcool de gel, e eu acho que com isso nós íamos conseguir ter uma vida normal. Mas eu acho que tratamento pode surgir durante este ano, vacina não acredito que antes do próximo ano aconteça. Portanto, ou seja, vamos ter que viver pelo menos quase um ano à espera da prevenção com a vacina.
Já agora, Muito posso questionar também. A segunda onda disto vem ou não vem? O normal será vir. E Nelson, e se o verão ou esta primavera, se é aliado, nosso aliado, ou se é inimigo do vírus? Toda a gente esperava que sim, e habitualmente com os outros coronavírus foi. Embora nós tivemos um coronavírus no Médio Oriente, que é o MERS, em 2009, se não me falha a memória, que foi focalizado no Médio Oriente, que é um local quente. Portanto, ou seja, tivemos um vírus que resistiu ao calor. É evidente que, tendencialmente, estes vírus perdem a potência com o calor. Portanto, eu acho que este é um vírus que o calor não vai fazer com que o vírus perca potência. A cadeia de transmissão, ou seja, quanto mais é transmitido desde a origem até o último transmissor, aí sim parece-me que perde potência. Portanto, eu acho que o verão não vai ser o causador agora da erradicação do vírus e acredito que vai haver uma segunda vaga. Não sei bem quando, não sei bem se é mais não sei se é com a vinda da influenza da gripe normal em outubro, se não é antes, quando acabarem as medidas de confinamento restritas que estamos a ter e aí voltamos a ter um novo pico. Eu acho que vai ser mais por aí, mas isso não vai ser, do meu ponto de vista, necessariamente mau, se os níveis de mortalidade se mantiverem como estão, que são baixos, não é? O problema é se os níveis de mortalidade aumentam ou as pessoas começarem a ter necessidade de cuidados intensivos. E as pessoas de cuidados, exatamente. Explodem com qualquer sistema de Serviço Nacional de Saúde e de repente tu tens 4.000 camas para internar pessoas e 1.000 de cuidados intensivos e tens 10.000 doentes para meter lá dentro e tens de começar a escolher quais são os doentes que vão, os que recebem ventilador, os que não recebem. Foi o que aconteceu, grosso modo, na Itália e depois na Espanha, porque de facto eles não têm um número exagerado de casos por milhão de habitantes. O que eles têm é um número exagerado de casos por milhão de habitantes internados e por milhão de habitantes a necessitar de cuidados intensivos, muito concentrado. Mas eu acho que vai haver uma segunda vaga. Se calhar não tão agressiva como esta e infelizmente acho que o calor não vai ser a solução para a erradicação do vírus, ou para pelo menos que ele perca a potência. Eu acho que as medidas mais básicas que eu acho que poderíamos e deveríamos ter era usar máscara comunitária e andar sempre munido de álcool gel, pelo menos a 70 graus, e fazer a limpeza regular. Eu acho que com isto nós, se calhar, reduzimos o risco em 50% ou 60%, que foi o que vimos em Macau, foi o que vimos na Coreia do Sul, foi o que vimos na Nova Zelândia, foi o que estamos a ver em alguns países nórdicos. Basta estas pequenas medidas para controlar a propagação do vírus. E isso vai trazer imunidade de grupo e, entretanto, chega a vacina e está resolvido. É a minha opinião. Muito bem. Podemos vender medicamentos e casas e o Pedro certamente bons recrutamentos, boas empresas, boas formações e tudo o resto. Muito bem, meus caros, obrigadíssimo pela vossa participação, espero que tenha sido interessante para vocês também e vamos lutar para que isto corra pelo melhor. Pedro, ficamos à espera da próxima, está bem? Eu imagino não como participantes, mas como assistentes, temos muito gosto. Sim. Tá bem? E Nuno, foi um prazer e boa sorte para os negócios. Nelson, sim, muito obrigado. Muito obrigado aos dois. E aos obrigado dois. aos dois. Um abraço, obrigado.